Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Ok, turma? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando o vídeo, certo? Acompanhando a aula. E aquela informação que você achar interessante, você pode printar a tela. Gráfico, aquela questão, aquele conceito. Você pode printar a tela, passar essas informações para o seu caderno e assim continuar com os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, turma. Estamos falando dos compostos denominados de hidrocarbonetos, certo? Os hidrocarbonetos é um conjunto de compostos, de substâncias orgânicas que apresentam uma característica em comum, certo? Possuem apenas carbono e hidrogênio, certo? Os hidrocarbonetos, eles podem ser tanto de cadeia aberta, cadeia fechada. Cadeia aberta, podemos ter uma cadeia aberta normal, certo? Sem ramificações. E cadeias hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. E nossa aula de hoje, nós vamos estar abordando os hidrocarbonetos ramificados, especificamente a nomenclatura desses compostos, certo? É importantíssimo a gente compreender a nomenclatura, é muito empregada nas questões, tanto a nível de escola quanto a nível de vestibular. Então, a gente precisa dominar, certo, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, especialmente dos ramificados, que são os mais comuns, certo? Então, hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos são um grupo de compostos orgânicos que possui apenas átomos dos elementos carbono e hidrogênio. Então, de forma geral, nós vamos chamar de CXHY, sendo que X e Y vai ser a quantidade de carbonos e hidrogênios, certo? Então, somente carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Eles são os compostos mais importantes estudados em química orgânica e também os mais utilizados no cotidiano, os hidrocarbonetos. São geralmente obtidos a partir do petróleo e por isso estão presentes nos seus derivados, como a gasolina, e aí a gasolina, também o querosene e óleo diesel, é muito empregado na questão dos transportes, certo? O GLP e também um gás natural, certo? O GLP é o gás de cozinha, tá certo? Que pode ser substituído pelo gás natural, que é o gás metano. A parafina, vários polímeros, como plásticos e também borrachas, são compostos obtidos de derivados do petróleo. Então, o petróleo é a fonte dos hidrocarbonetos e a partir dos compostos presentes e que são retirados do petróleo, nós vamos ter a gama de hidrocarbonetos. Show, turma? Vamos lá. Quem são os hidrocarbonetos? Então, nós temos os hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, de cadeia aberta, e os hidrocarbonetos cíclicos, cadeia fechada. Então, alifáticos, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ok? O que vai diferenciar aqui, turminha, vai ser o tipo de ligação que vai existir entre os carbonos. Alcano, somente ligações simples entre os carbonos. Alceno, eu vou ter a presença de uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Alcinos, uma ligação tripla entre os átomos de carbono. E alcadienos, duas ligações duplas entre os átomos de carbono. Já para os compostos cíclicos, cicloalcanos, cicloalcenos e os compostos aromáticos. Cicloalcanos, cicloalcenos, a diferença vai ser no tipo de ligação. Cicloalcanos cíclicos, cadeia fechada, somente com ligações simples. Cicloalcenos, cadeia fechada,
no entanto, com a presença de uma ligação dupla. E os compostos aromáticos. Os compostos aromáticos são aqueles que apresentam pelo menos um anel ou núcleo benzênico, que é aquele hexágono com ligações duplas alternadas. Beleza? Então, aqui nós temos a classificação ou então a divisão dos hidrocarbonetos. Bom, esses hidrocarbonetos, eles podem apresentar, uma cadeia normal. Nós vamos trabalhar inicialmente com os alcanos. Então, os alcanos de cadeia normal. Cadeia normal quer dizer que não apresenta ramificação, certo? Então, eu vou ter apenas duas extremidades na cadeia. Então, para esse tipo de alcano, a sua nomenclatura vai ser prefixo intermediário mais um sufixo. Turminha, o prefixo ele vai indicar a quantidade de carbonos, certo? A nível de ensino médio, é mais comum trabalharmos até 10 carbonos. Estruturas maiores, mais complexas, normalmente não é cobrada a nomenclatura, para esses hidrocarbonetos. Então, o prefixo variando de 1 a 10, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec, de 1 a 10 carbonos. Você pode printar a tela, beleza? E guardar essa informação. O tipo de ligação, entre os átomos de carbonos. An, en, in, dien. Beleza? Brincadeira, né? An, ligações simples, aí nós destacamos. Porque os alcanos, vai ter somente ligações simples. En, ligação dupla. In, ligação tripla. Dien, duas ligações duplas. E, turminha, todo hidrocarboneto, alcano, alceno, cicloalcano, aromático, todo hidrocarboneto vai ter no seu nome a terminação O. Terminação O vai caracterizar o hidrocarboneto. Beleza? Então, essa é a nomenclatura para os alcanos normais. Alguns exemplos aqui. Propano, um alcano de 3 carbonos, prop mais an mais O, propano, beleza? O hexano, o hexano vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Então, prefixo, na verdade, para os alcanos, prefixo mais ano. Propano, butano, octano, oct, 8 carbonos. Então, 8 carbonos, um alcano de 8 carbonos, octano. Show, turminha? Agora, para os ramificados. Então, olha só. Um alcano é considerado como ramificado sempre que sua estrutura apresentar pelo menos 3 átomos de carbonos primários, ou então 3 extremidades. A partir de 3 extremidades, nós vamos dizer que o alcano ele é ramificado, beleza? E aí nós destacamos em vermelho, marcados por um círculo vermelho na imagem. São os carbonos primários, certo? Carbono que está ligado a apenas um outro carbono. Também pode dizer que essa estrutura nós temos 3 extremidades, por isso ramificado, certo? Os átomos de carbono primário podem ser chamados ainda de extremidades livres. O nome dessa estrutura, turminha, metilpropano. Ok? Então, o que acontece? Eu vou ter uma cadeia principal com 3 carbonos, propano. A essa cadeia principal, eu vou ter a ramificação CH3, que é a ramificação denominada de metilpropano, certo? Então, para a gente nomear os alcanos ramificados, turminha, nós vamos ter algumas etapas, alguns passos que devemos seguir, certo? O nome vai ser posição do radical mais nome do radical, mais a cadeia principal que vai funcionar como um alcano de cadeia normal. Prefixo mais an mais O, certo? Então, a novidade aqui é o acréscimo da posição e do nome da ramificação, certo? Primeiro passo, determinar a cadeia principal, certo? Que é a maior sequência de átomos de carbono. 2, identificar os radicais ligados à cadeia principal. Depois, numerar a cadeia principal,
né? Nós vamos numerar para podermos localizar e identificar a exata posição daquela ramificação. E, por fim, nomear a estrutura. Então, essas são as etapas ou passos para a gente poder nomear os alcanos ramificados, certo? Aqui na tela, turminha, e outro print importante que você faça. Na tela nós temos os principais radicais ou ramificações, certo? O radical metil, etil, são os mais comuns, o metil e o etil, certo? Aí nós vamos para 3 carbonos, radical propil, radical isopropil. A diferença está no ponto de ligação. Carbono primário propil, carbono secundário isopropil. Com 4 carbonos, nós temos o butil, sec-butil, terc-butil, beleza? E o isobutil. Então, a diferença entre esses diversos radicais com 4 carbonos está justamente no ponto de ligação. Carbono primário, butil, no carbono secundário, sec-butil, carbono terciário, terc-butil, e se for num carbono primário, beleza? Mas que tenha ramificação, o isobutil. Então, se você quiser printar, printa a tela, porque a gente precisa conhecer essas ramificações para a gente poder partir para nomear um alcano ramificado. Vamos agora trabalhar alguns exemplos e aí nós vamos exercitar, né, essas etapas, beleza? Lembrando que as etapas são essas aqui, ou passos, beleza? Primeiro, ó, determinar a cadeia principal. Então, eu coloquei aqui, assim para vocês, ó. Aqui está a estrutura e olha só, de X até Y, se a gente contar, nós vamos ter, ó, 8 carbonos, beleza? Agora, se a gente contar, turminha, ó, de X a Z, eu vou ter, ó, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nessa sequência. E se eu contar de Y até Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, a minha maior sequência de carbonos seria essa, ó, de X até Y, que dá 8 carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal, certo? Então, eu determinei a cadeia principal. Depois, ó, identificar o radical. Então, se essa é a minha cadeia principal, tudo que estiver fora da cadeia principal vai ser ramificação. Então, qual é a minha ramificação? É esse grupo aqui, ó. Aí é um grupo ou radical de 2 carbonos. Então, esse radical é o etil. Beleza? Então, eu identifiquei o radical. Quem é o radical? Quem é a ramificação? O etil. Numerar a cadeia principal. Aí, turminha, a numeração ela deve iniciar a partir da extremidade mais próxima do radical. Porque no nome eu devo empregar sempre os menores números possíveis. Eu vou conseguir esses menores números possíveis numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu numerar a turminha da esquerda para a direita, eu vou ter o menor número, certo, para a posição da ramificação. Também pode dizer que a ramificação está mais próxima da extremidade esquerda, beleza? Agora eu vou partir para o nome da estrutura. Então, primeiramente, a posição da ramificação. O grupo etil, turminha, se encontra no carbono 4, beleza? E o nome da ramificação, etil, 4-etil. Por fim, a cadeia principal, funcionando como um alcano de cadeia normal. Então, 8 carbonos. O alcano de 8 carbonos, o alcano normal de 8 carbonos, octano. 4-etil-octano. Turminha, é importante frisar o seguinte, o número ele não vai indicar a quantidade, e sim a localização, a posição. Então, ó, quando eu olho 4-etil-octano, né, eu devo interpretar assim.
eu tenho uma cadeia principal de 8 carbonos, octano, sendo que no carbono 4 eu tenho uma ramificação etil, que é um radical de 2 carbonos. Jamais, beleza? Jamais interpretar dessa maneira. Ah, nós temos 4 grupos etil. Não. O 4 ele vai indicar justamente a posição e não quantidade, certo? Turminha, mais um exemplo. Então, agora, olha só. Se a gente prestar bem atenção, nós vamos ter uma, duas, três, 4 extremidades, certo? No exemplo anterior, 3 extremidades, já com 3, a gente já consegue classificar aquele alcano como ramificado. Com 4 extremidades, mais ramificado ainda, certo? Se nós temos 4 extremidades, então é um indicativo que essa estrutura vai apresentar 2 ramificações, beleza? Vamos aos passos. Primeiro, determinar a cadeia principal. Então, a minha cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, certo? Olhando para essa estrutura, que é uma estrutura bem simples e fácil de perceber que a cadeia principal é justamente essa sequência linear. E essa sequência linear, eu tenho uma sequência de 9 carbonos. Identificar o radical. Aqui, no caso, são os radicais. Então, tudo que estiver fora da cadeia principal vai ser ramificação ou radical. E aí eu vou perceber 2 radicais, certo? 2 grupos CH3. O grupo CH3 ele é denominado de metil. Então, eu tenho aqui 2 grupos metil. O grupo metil é o radical com um carbono apenas, beleza? E agora eu vou nomear a estrutura, certo? Primeiramente, eu vou indicar as posições. Como eu tenho 2 grupos metil, carbono 3, carbono 6. Lembrando que a numeração começando da direita, por quê? Porque é a extremidade mais próxima da primeira ramificação, certo? Eu tenho grupo metil no carbono 3 e no carbono 6. Como eu tenho 2 grupos, então eu vou usar uma vírgula, certo, para separar. 3,6, porque senão vai ficar 36. 3,6. São 2, vou usar o prefixo di. 2-metil, dimetil, certo? E a cadeia principal, 9 carbonos, nonano. Aí, turminha, o di ele vai indicar justamente a quantidade. Então, prefixo indica quantidade. Então, eu tenho 2 grupos metil. Onde, turma? Carbono 3 e carbono 6. Beleza? Por fim, ok? Nós vamos ter aqui um alcano ramificado, beleza? A minha cadeia principal, olha só, aqui é uma estrutura um pouco mais complexa, mas eu consigo perceber, turminha, que a minha cadeia principal é essa aqui, é essa sequência, certo? Porque essa sequência eu vou ter 10 carbonos. Professor Alex, mas por que não aquela sequência linear? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então, essa sequência linear, 9 carbonos. Mas, se eu começar a partir dessa extremidade e até o final da extremidade direita, eu vou ter uma sequência de 10 carbonos, certo? Então, nem sempre a cadeia principal ela vai ser linear. Eu posso ter uma curva sem problema nenhum. Aí eu percebo que nós temos 3 radicais, certo? Localizados no carbono 3, carbono 4, carbono 5. Por isso que eu vou escrever como 3,4,5. Como são 3 grupos, trimetil, certo? Então, mais uma vez, eu preciso da vírgula para separar as posições dos radicais. 3,4,5. Se você esquecer a vírgula, vai estar errado. Porque vai ficar, por exemplo, 34,5. Ou então, 345. Quer dizer que a cadeia principal tem 345 carbonos? Não, né? Então, 3,4,5. São 3 grupos iguais, trimetil. E aí eu vou olhar a cadeia principal, né, que vai funcionar como um alcano de cadeia normal,
Então, o alcano de 10 carbonos, nós vamos denominar de decano. Beleza, turminha? Então, alguns exemplos sobre alcanos ramificados. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.